Donald Trump e Kamala Harris. Milhões de americanos escolhem o novo presidente dos Estados Unidos na próxima terça-feira, com promessa de um dia histórico. Pesquisas apontam empate técnico entre candidato republicano e democrata, e decisão promete ser uma das mais apertadas de todos os tempos. O resultado pode ser definido pelos 7 estados pêndulo e campanhas ainda correm atrás de votos. Segurança é reforçada em locais de votação para evitar tumultos e fraudes. Quem são os 2 possíveis novos líderes da maior democracia do Ocidente pelos próximos 4 anos? E quais são as propostas de Trump e Kamala para a economia e o mundo? Eu sou o Fabrício Nights, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelas principais notícias do mundo. O Jovem Pan Internacional, especial de eleição nos Estados Unidos, está no ar. E a gente começa essa edição do JP Internacional apresentando os 2 candidatos à presidência americana nestas eleições. Começando do lado democrata, que precisou se reinventar após a desistência de Joe Biden no final de julho. A escolhida foi a vice, Kamala Harris, que pode fazer história se tornando a primeira mulher à frente da Casa Branca. Kamala Dave Harris tem 60 anos de idade, nascida em Oakland, na Califórnia, em 20 de outubro de 1964. Ela é a primeira filha do economista e professor jamaicano Donald Harris e da já falecida biomédica indiana Shyamala Gopalan. O casal se conheceu na Universidade da Califórnia no começo dos anos 60 e participou ativamente da militância pelos direitos civis na região. Formada em Ciências Políticas e Economia pela Universidade Howard, em Washington, e em Direito pela Universidade da Califórnia, Kamala começou a trajetória como promotora de justiça ainda na década de 90 e logo foi se tornando conhecida por ineditismos na carreira. Em 2002, ela concorreu à promotoria de São Francisco e saiu vencedora com 56% dos votos, passando a ser a primeira mulher negra a ocupar o cargo. Em 9 anos na chefia do departamento, Kamala foi vista como uma das responsáveis pela revolução de crimes importantes na cidade, a redução da violência e a criação de uma unidade para o combate contra crimes de ódio. Mas a carreira jurídica ainda reservava um passo maior. Em 2011, Kamala Harris se tornou a primeira mulher negra procuradora-geral do estado da Califórnia. Na campanha, ela recebeu o apoio de nomes importantes do Partido Democrata, incluindo a então presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi. Como representante estadual, Kamala enfatizou a luta pela reforma da justiça criminal e a proteção ao consumidor. Mesmo já sendo filiada ao Partido Democrata, a procuradora foi contra o posicionamento do presidente Barack Obama envolvendo um caso nacional de credores de hipotecas e conseguiu uma indenização 5 vezes maior do que a oferecida pela defesa. Os caminhos políticos começaram a ser traçados e Kamala passou a ser vista como uma estrela em potencial no Partido Democrata. Apoiada pela veterana Barbara Boxer, ela saiu candidata ao Senado na Califórnia em 2016 e venceu sem dificuldades. Na ocasião, Kamala somou 61,6% dos votos, contra 38,4% da colega democrata Loretta Sanchez. O mandato como senadora californiana também foi inédito. Kamala se tornou a primeira indo-americana a assumir o cargo e apenas a segunda mulher negra na história do Senado dos Estados Unidos. Nos 4 anos como congressista, Kamala Harris se destacou pela defesa de mais restrições ao direito do porte de armas, além da legalização federal da maconha, a legislação para a regularização do status de imigrantes ilegais, conhecida como DREAM Act, e as reformas fiscal e do sistema de saúde americano. A postura combativa contra indicados pelo então presidente Donald Trump para assumir cargos públicos, como o procurador-geral da República Jeff Sessions e o juiz da Suprema Corte Brett Kavanaugh, também chamou a atenção do público. O mandato único no Senado foi suficiente para lançar a pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos em 2020. Nos primeiros meses de campanha, ainda em 2019, Kamala era vista como um dos nomes mais fortes para conseguir a nomeação democrata, principalmente pelos embates travados contra Joe Biden. Mas o bom começo não se confirmou.
A campanha naufragou e antes mesmo da virada do ano, Kamala anunciou a desistência da candidatura, passando a apoiar Biden. Apesar da saída, ela se manteve como um dos nomes de destaque do partido em meio a revoltas nacionais pela morte de George Floyd em Minnesota em maio de 2020. Com Joe Biden em larga vantagem nas primárias democratas, a especulação para a escolha de uma mulher para concorrer como vice na chapa do partido começou a crescer. Em junho, 2 meses antes da convenção, Kamala já era apontada pela imprensa como a favorita para o cargo. A confirmação veio em 11 de agosto e a primeira aparição conjunta foi em um comício no estado de Delaware. Com isso, Kamala se tornou apenas a terceira mulher a concorrer à vice-presidência na história dos partidos democrata e republicano. Já questionado pela alta idade em 2020, Biden chegou a afirmar que Kamala seria capaz de fazer uma ponte com os eleitores mais jovens. A escolha deu certo e os democratas venceram as eleições contra Donald Trump e Mike Pence. Primeira mulher a chegar à vice-presidência americana, Kamala Harris foi reconhecida como fundamental em diversas conquistas do governo Joe Biden. Ela bateu recorde no total de votos de Minerva no Senado, ajudando na aprovação do ato de redução da inflação e do chamado Plano de Resgate Americano, texto para estimular a economia durante a pandemia de Covid-19. O protagonismo aumentou com a defesa do direito ao aborto após a Suprema Corte reverter a decisão do caso Roe v. Wade, em junho de 2022. Mas Kamala também apresentou pontos fracos. Ela foi escolhida por Joe Biden como czar das fronteiras, recebendo a tarefa de acabar, ou pelo menos diminuir, a crise migratória. Os números de entrada ilegal no país, porém, acabaram crescendo. Kamala foi apontada pela oposição como a grande responsável pelo fracasso na gestão da migração. Segundo a vice-presidente, a culpa é de Donald Trump, que teria pressionado deputados republicanos a não votar projetos de lei no Congresso que resolveriam a questão. Já em 2024, Kamala assumiu o posto de candidata democrata à presidência após a polêmica saída de Joe Biden da corrida eleitoral no final de julho. O chefe da Casa Branca imediatamente declarou apoio à vice e ela rapidamente conquistou o apoio do partido. Só nas primeiras 24 horas de campanha, Kamala arrecadou 81 milhões de dólares em doações, um recorde para o período. Pouco mais de 2 semanas depois, ela anunciou o governador de Minnesota, Tim Walz, como vice na chapa. Se eleita presidente, Kamala Harris pode fazer história novamente em 3 diferentes aspectos: a primeira mulher negra e primeira descendente asiática no comando da principal democracia do mundo. Do lado republicano, Donald Trump tem sede de vingança para voltar para a Casa Branca depois da derrota nas eleições em 2020. O bilionário venceu com facilidade as primárias desse ano, sobreviveu a uma tentativa de assassinato e pode encerrar um ciclo que começou lá em 2016. Donald John Trump tem 78 anos. Nascido no Queens, em Nova York, em 14 de junho de 1946, ele é o 4º filho do empresário Frederick Trump e a socialite escocesa Mary Ann MacLeod. Ainda na adolescência, Donald Trump estudou na Academia Militar de Nova York, um internato onde passou 5 anos. Já em 1968, ele se formou em Ciências Econômicas da Universidade da Pensilvânia, passando a trabalhar junto com o pai no ramo imobiliário. 6 anos após a graduação, o jovem empresário herdou o conglomerado de companhias da família, que acabou sendo rebatizado como Trump Organization. Sob suspeitas na justiça americana, o negócio cresceu. Na década de 80, a empresa entrou no ramo de hotéis de luxo e cassinos. Na mesma época, em 1983, a famosa Trump Tower foi inaugurada na Fifth Avenue, o endereço mais valorizado de Nova York. A vida de Donald Trump já era alvo dos tabloides e passou a ser ainda mais destacada em meio à recessão da economia americana nos anos 90. As empresas do bilionário não ficaram imunes à crise, incluindo a Trump Shuttle, uma empresa aérea que acabou sendo vendida para a US Airways. Mas Trump conseguiu reerguer a fortuna e restabelecer a reputação.
Já conhecido do público americano pelos concursos de Miss e com participações pontuais em filmes e séries, o empresário virou uma estrela da TV. Em 2004, ele se tornou o apresentador do reality show O Aprendiz. A frase "Você está demitido" se tornou febre entre o público de todo o planeta. Desde que passou à vida pública, Donald Trump se declarava como conservador na economia e política e liberal nos costumes. O nome do empresário sempre ventilava como um eventual candidato à presidência dos Estados Unidos, uma opção que nunca foi descartada. Trump passou por vários partidos políticos. Na década de 80, ele era eleitor registrado do Republicanos, mas chegou a se registrar como democrata em 2001. O retorno em definitivo à sigla vermelha veio em 2012. Apesar de não ter se lançado candidato, ele ganhou projeção para o futuro. A confirmação da primeira corrida eleitoral veio em junho de 2015, como pré-candidato à presidência. O slogan "Make America Great Again", ou "Faça a América Grande Novamente", ganhou as ruas e se tornou um lema reconhecido em todos os lugares. Receber a nomeação do Partido Republicano foi relativamente fácil. Com uma postura dominante nos debates, histórico e falas consideradas controversas, até mesmo pelos próprios correligionários, Trump foi oficializado candidato em julho de 2016. A disputa eleitoral contra a democrata Hillary Clinton foi marcada por discussões e acusações entre os candidatos, além das fake news, um termo até então desconhecido do público. Trump teve quase 3 milhões de votos a menos que a rival, mas venceu com folga no colégio eleitoral, contrariando as previsões de especialistas. Os 4 anos de governo Trump foram considerados turbulentos. O novo presidente foi alvo frequente de polêmicas, com discursos vistos como intolerantes nas questões raciais e religiosas. Donald Trump também fez do Twitter um meio extraoficial de comunicação com a população, com anúncios formais e bate-bocas com líderes estrangeiros. Com uma política protecionista e promessa de menos intervenção nos assuntos internacionais, Trump subiu impostos para produtos importados. O presidente retirou os Estados Unidos de acordos climáticos, chegou a proibir a entrada de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana e ampliou as restrições contra a imigração. A pressão de parte da opinião pública, que já era grande, cresceu durante a pandemia de Covid-19. A gestão recebeu críticas por novas declarações polêmicas, enquanto os Estados Unidos eram líderes de mortes e infecções pela doença. Em novembro de 2020, Trump foi derrotado por Joe Biden nas eleições presidenciais. O republicano nunca aceitou o resultado e fez acusações de fraude. Em 6 de janeiro de 2021, Trump convocou apoiadores a irem em direção ao Capitólio no dia da certificação da vitória de Biden, e o comparecimento terminou em um violento protesto com mortos. O envolvimento no caso é investigado pela Justiça. Ao longo dos 4 anos de mandato, Trump foi alvo de 2 impeachments na Câmara dos Deputados, de maioria democrata, mas foi absolvido pelo Senado, de maioria republicana. Fora da Casa Branca e contando com um apoio maciço de eleitores devotos, Trump nunca escondeu a ambição de retornar à chefia do executivo americano. Mesmo sendo apontado como culpado pelo resultado ruim do partido nas eleições legislativas de 2022, ele confirmou a pré-candidatura para a disputa deste ano. Mais uma vez, nenhum candidato foi páreo para o empresário, que praticamente passeou nas primárias republicanas e foi oficializado candidato em julho. Apesar disso, os últimos anos também foram marcados por problemas com a justiça. Além das investigações em curso pelo caso do Capitólio, Trump é alvo de uma série de processos nas esferas civil e criminal. Em maio, Donald Trump se tornou o primeiro presidente da história americana condenado criminalmente pela falsificação de registros da Trump Organization e uma tentativa de maquiar pagamentos feitos à atriz pornô Stormy Daniels, com quem teve um relacionamento extraconjugal. Na esfera civil, em 2023, Trump foi condenado por abuso sexual e difamação contra a jornalista Elizabeth Jane Carroll e condenado a pagar mais de 80 milhões de dólares de indenização. O republicano alega ser vítima de uma perseguição judicial orquestrada pelo Partido Democrata para sujar a sua imagem.
Durante um comício em Butler, na Pensilvânia, em julho, o ex-presidente foi alvo de uma tentativa de assassinato a tiros e acabou sendo atingido de raspão na orelha. O atirador, Thomas Matthew Crooks, foi morto no local. 2 dias depois, o senador de Ohio, J.D. Vance, foi confirmado como candidato a vice. Donald Trump prometeu aos apoiadores que a data das eleições deste ano será o dia mais importante da história americana. Resta saber se o 5 de novembro terminará com o retorno do empresário à Casa Branca. Governar os Estados Unidos significa ser um dos grandes, se não o maior player no cenário econômico global. Esse também é um dos temas de extrema importância nessas eleições norte-americanas e mais um ponto de discordância entre Kamala Harris e Donald Trump. Falta menos de uma semana para as eleições dos Estados Unidos. Mas qual é o impacto de uma das eleições mais acirradas da história americana? Toda eleição tem um efeito significativo no cenário mundial, já que a globalização deixa o mundo cada vez mais conectado. Mas os Estados Unidos, em especial, é um país que afeta quase que diretamente todas as economias do globo, já que a economia mundial gira praticamente em torno do dólar americano. No Brasil, a influência americana não é diferente, já que os Estados Unidos são um dos principais parceiros comerciais do nosso país. Com as possibilidades de Donald Trump ou Kamala Harris assumirem a presidência, o Brasil precisa estar atento às possíveis mudanças e o que isso pode gerar em relação à economia entre os dois países. Os dois candidatos têm não só planos de governo, mas ideais bem diferentes um do outro, o que acabou se tornando uma representação de como o país está dividido em suas convicções e crenças. Caso a vice-presidente Kamala Harris seja eleita, teremos uma abordagem menos radical, tanto na política externa quanto no comércio. Do ponto de vista da Kamala, ela tem uma característica natural dos democratas, né? Assim como o Biden, mais progressista. Então existe um alinhamento no sentido de abrir um pouco mais as fronteiras, priorizar países que são naturalmente parceiros dos Estados Unidos nesse processo, principalmente durante o mandato de Biden, na Europa, né, países que, assim, aqui na América Latina também, e a perspectiva é ter essa continuidade, característica de abertura comercial do ponto de vista dos democratas. Uma eleição da Kamala, ela teoricamente é uma continuidade do governo Biden, sob o ponto de vista político e sob o ponto de vista econômico, né? O Brasil, pode-se dizer que ele mantém uma relação amistosa e morna, diria essa definição, hoje com os Estados Unidos, mantendo as relações comerciais, mas sem um estreitamento dessa relação, né? Mesmo com o governo Lula agora, que teoricamente tem um alinhamento político maior com o governo Biden, esse estreitamento comercial ele não aconteceu, e a perspectiva é que não aconteça com a Kamala. Já seu adversário, Donald Trump, não deverá continuar com as ideias e as propostas do atual governo americano, e seu histórico de políticas nacionalistas e protecionistas muito provavelmente será retomado. Muitos especialistas afirmam que a China já pode ter ultrapassado os Estados Unidos como a potência mais rica do planeta, o que para Trump é inaceitável. O Trump, ele tem essa filosofia que é uma filosofia já do primeiro mandato dele, que ele chamava de America First, né? Ou seja, colocar, no ponto de vista dele, colocar a América e os Estados Unidos em primeiro lugar, em detrimento de outros parceiros comerciais naturais dos Estados Unidos, como a China. Então ele tinha essa crítica de que a China estava tomando, né, o lugar dos Estados Unidos em iniciativas comerciais ao redor do mundo. Em detrimento disso, ele começou a ter iniciativas que não priorizasse parceria com a China, não priorizasse, por exemplo, a parceria com a Rússia. Está em guerra e também, sem dúvida, vai ser caso Trump vença, né, vai ser uma das iniciativas que talvez ele tome de atacar Rússia e China com mais veemência.
sob a perspectiva da estratégia econômica dele, de priorizar, de colocar a China, a Rússia e outros países em segundo plano, ele mirar outros parceiros comerciais, assim como o Brasil, né, e que possa fornecer produtos, principalmente insumos, para eles que esses países hoje estão fornecendo. Então o Brasil pode ter uma vantagem comercial em suprir o mercado americano em detrimento de países que o Trump ele mira como antagonistas políticos e econômicos dos Estados Unidos. Existe uma estimativa que hoje os imigrantes representam cerca de 15% da população americana, o que significa que existem aproximadamente 45 milhões de imigrantes nos Estados Unidos. Essas pessoas afetam diretamente na economia americana, e é um ponto importantíssimo a se observar, já que este tema é uma das diferenças entre os dois candidatos. Seja com Trump ou com Harris na presidência, o Brasil terá de se adequar, adotar uma postura estratégica e decidir qual será seu posicionamento no cenário mundial. Vencer nas eleições nos Estados Unidos significa governar um país de mais de 300 milhões de habitantes. Mas ao longo da história, os presidentes americanos geralmente se tornam protagonistas em assuntos internacionais. E com as guerras no Oriente Médio e no leste europeu, o que pensam Kamala Harris e Donald Trump? É o que a gente vê agora com o Daniel Caniato. Amada por uns, odiada por outros. Pelo menos desde o fim da Segunda Guerra, independentemente do presidente no cargo, a Casa Branca sempre figura no centro das decisões envolvendo a comunidade internacional. E as relações dos Estados Unidos com o resto do mundo podem passar por sérias mudanças a partir de 2025, independentemente de quem for eleito. Kamala Harris e Donald Trump têm posições diferentes em vários assuntos, e mesmo vale para os assuntos estrangeiros. O republicano que já passou pela Casa Branca entre 2017 e 2021 tem uma política menos intervencionista. Para Trump, os Estados Unidos não devem cumprir o papel de polícia do mundo, considerado tradicional na diplomacia americana. Durante a campanha, Donald Trump criticou fortemente os pacotes bilionários enviados pelos Estados Unidos à Ucrânia em ajuda financeira e militar na guerra contra a Rússia. Em diversas ocasiões, o ex-presidente classificou o líder ucraniano Volodymyr Zelensky como o melhor negociador do mundo. Até o final de outubro, mais de 66 bilhões de dólares haviam sido enviados diretamente para os cofres do governo de Kiev, além de mais de 100 bilhões em auxílio indireto. No Oriente Médio, Trump considera Israel como um forte aliado. Durante o período à frente da Casa Branca em 2017, o então presidente mudou a embaixada no país de Tel Aviv para Jerusalém, em sinal de apoio ao governo local. Já nas parcerias internacionais, o candidato republicano ameaça revisar a posição dos Estados Unidos na OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Atualmente, Washington é o principal fiador do bloco e Trump já criticou a cláusula de defesa coletiva, alegando que os outros membros tiram vantagem dos americanos. Em um discurso em fevereiro, Trump chegou a dizer que encorajaria a Rússia a atacar países integrantes da OTAN que não estejam em dia com os pagamentos da aliança militar. Apesar da promessa de menos intervenção, o retrospecto de Donald Trump na presidência tem passagens memoráveis. A principal delas foi a viagem à Coreia do Norte para um encontro com o ditador Kim Jong-un em junho de 2019, se tornando o primeiro líder americano a visitar o país. Para o mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli, a postura de Trump pode não se confirmar durante um eventual retorno ao executivo. Esse negócio dos Estados Unidos deixarem de ser a polícia do mundo é algo que poderia acontecer tanto no governo do Donald Trump, até porque ele tem esse perfil bem mais isolacionista, ele não é uma pessoa que defende muito essas organizações multilaterais, ele tem aquele perfil que é chamado de mais de transacional, né? De sempre se perguntar o que os Estados Unidos vão ganhar em troca de fazer
isso ou aquilo. Agora, acho que é importante a gente afirmar também que, apesar da Kamala Harris ela ser vista como uma continuidade, pelo menos da maior parte do que é a política externa do governo do Joe Biden, fato é que ela vai ter também as suas próprias características. E uma delas, e algo que a gente não pode ignorar, é que ela tem entre os seus principais conselheiros o Phil Gordon, que é uma pessoa que já defendeu em uma publicação, em um livro que ele escreveu, que talvez não fosse o papel dos Estados Unidos, isso que muitos americanos se propõem de querer exportar um modelo democrático para o mundo. Do lado democrata, Kamala Harris defende a manutenção de boa parte da política internacional feita por Joe Biden. Desde que chegou à vice-presidência, a candidata conversou com líderes estrangeiros com promessas de apoio aos aliados. No leste europeu, a candidata afirmou que os Estados Unidos seguirão apoiando a Ucrânia pelo tempo que for preciso. Kamala alega que a política russa ameaça todo o Ocidente e acusa o Kremlin de crimes contra a humanidade. Mas o principal destaque fica por conta das relações com Israel. A democrata já garantiu estar ao lado do governo de Benjamin Netanyahu, mas chegou a pressionar o premier durante uma reunião por conta do alto número de civis palestinos mortos na faixa de Gaza. O apoio da Casa Branca ao Estado judeu pode ser um calcanhar de Aquiles de Kamala nas eleições. No estado do Michigan, por exemplo, eleitores democratas de origem árabe criticaram a atual gestão da crise no Oriente, ameaçando não votar na candidata. Mesmo defendendo um cessar-fogo no território palestino e no Líbano, o governo Joe Biden anunciou novos acordos militares com Israel no último mês. E a diplomacia americana falhou em todas as tentativas de acordo até agora. A Kamala Harris ela tem uma postura bastante parecida com a do Joe Biden, no sentido de continuar oferecendo uma ajuda quase que incondicional ao Estado de Israel, então diz que Israel vai ser protegido. Já o Donald Trump não, ele tem uma postura bem mais incisiva em relação a Israel, mas eu acho que é importante a gente frisar que tanto republicanos quanto democratas, eles têm meio que uma postura bastante parecida, uma visão bastante parecida sobre o que deveria ser o papel dos Estados Unidos no Oriente Médio. Acho que o que acaba diferenciando um pouco são os meios, né? Então, qual que vai ser a abordagem dos Estados Unidos, por exemplo, em relação ao Irã? Tanto os democratas quanto os republicanos, eles enxergam o Irã como uma grande ameaça. Acontece que a Kamala Harris, ela coloca o Irã como, hoje, a maior ameaça para os Estados Unidos. Já o Donald Trump não. A maior ameaça para ele é uma ameaça ou que vem da China ou são aquelas ameaças internas. Com o resultado das eleições no dia 5 de novembro, a única certeza é de que o mundo não será o mesmo nos próximos 4 anos. A eleição de 2024 nos Estados Unidos tem 7 swing states ou estados pêndulo que podem definir a disputa. A gente trouxe aqui no mapa exatamente quais são esses estados, vamos conferir? Então temos Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia. O vencedor deve sair daqui, mas a gente lembra que a disputa de 2020 foi marcada por muito tumulto e acusações de fraude. Agora, a esperança é de que, principalmente nesses estados, o clima seja bem diferente. Os estados da Pensilvânia, Michigan e Geórgia intensificaram as operações para as eleições de 5 de novembro. As autoridades locais querem evitar uma repetição do que aconteceu em 2020, quando as acusações de fraude tomaram conta da disputa. Na cidade de Filadélfia, um dos locais onde a contagem de votos será feita chegou a ser cercado com arame farpado. Já em Detroit e Atlanta, diversas zonas eleitorais receberam reforço de vidros à prova de balas. O clima quente se espalhou nos outros swing states. No Wisconsin, por exemplo, os trabalhadores voluntários, como mesários, receberam um treinamento específico para acalmar possíveis tensões, e as sessões possuem rotas de fuga em caso de ameaças. Já no Arizona, a Secretaria de Estado disse ter um protocolo de respostas à desinformação, incluindo geração de imagens falsas por inteligência artificial para tumultuar o processo.
Segundo Zach Manifold, supervisor eleitoral no condado de Gannett, na Geórgia, é importante que as autoridades estejam alertas para todos os possíveis problemas na votação e na apuração. Desde 2020, definitivamente tem havido uma coordenação muito maior entre ter um plano de segurança para as eleições e trabalhar em conjunto com as forças policiais locais, para que a gente esteja preparado para tudo. Não é que a gente espere que algo aconteça, mas precisamos estar prontos caso alguma coisa ocorra, e para que os mesários se sintam seguros, que os funcionários se sintam seguros. Todos podem estar preparados para qualquer situação. Com as pesquisas indicando empate técnico entre Donald Trump e Kamala Harris, principalmente nos estados decisivos, qualquer voto pode fazer a diferença. Por isso, os mecanismos de contagem das urnas foram atualizados e parte da legislação também foi alterada, desde a parte da computação até os registros de cédulas enviadas por correio. A expectativa é que em alguns condados os votos possam ser apurados mais rapidamente, o que diminuiria as possíveis acusações de fraude. Em 2020, as eleições foram disputadas no dia 3 de novembro, mas a vitória de Joe Biden só foi confirmada 4 dias depois, em 7 de novembro. O Jovem Pan Internacional vai ficando por aqui, mas a cobertura especial das eleições americanas está só começando. Na próxima terça, a partir das 19 horas, a gente acompanha a apuração ao vivo, em conexão direta com os nossos repórteres lá nos Estados Unidos e muitos convidados especiais. A gente também se vê ao longo de toda a programação da Jovem Pan News durante a semana. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.